Vamos abrir em Lucas, capítulo 10. Não, 9. Fer, estou confundindo toda hora, você viu, né? É 9, Lucas 9, versículo 57. Nove, 57. Ixi, eu não sei qual que é essa. NVI. A Laura sabe mais da minha Bíblia do que eu, vocês viram, né, gente? Olha. Já mudou? Já deu aí, Fer? Agora foi? Então vamos lá. Vamos ler a palavra juntos. Lucas 9, versículo 57. Aqui tem um subtítulo, né, nesse início desse trecho da palavra que diz assim: o quão difícil é seguir Jesus. E inicia assim: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Forte, né? Eu achei forte. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor, viva e eficaz, que penetra mesmo no nosso coração. E essa é a minha oração, Pai, que essa noite a tua palavra, Senhor, penetre os nossos corações e que eu seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que na minha fraqueza aperfeiçoe o Senhor, que o Senhor seja glorificado, Senhor, através da minha fraqueza e que o teu nome seja exaltado essa noite, Pai. Prepara os nossos corações, abre os nossos ouvidos e que saiamos daqui cheios da vida do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, então, o que eu queria conversar com vocês? Que existe um preço a ser pago quando a gente vai seguir Jesus. E ele deixa muito claro isso daqui. E eu vou falar sobre 3 pontos que eu vi nesse trecho aqui da palavra, que são pontos que Jesus fala: olha, existe um preço. Então, quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, às vezes a gente tem a tendência, e às vezes a gente até aprende na igreja, de que quem segue a Jesus só tem coisas boas na sua vida, né? Ah, porque eu sigo a Jesus, eu estou imune do coronavírus. Ah, porque eu sigo a Jesus, então na minha casa nada chega. Ah, porque eu sigo a Jesus, então isso não pode acontecer para mim. E a gente percebe ao longo da nossa caminhada com Cristo que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. E Jesus é tão sincero com a gente, ele é sincero. Porque ele fala assim: olha, aqui eles estão tendo esse diálogo. Olha, Jesus, né, eles falam: eu quero te seguir. E aí Jesus é sincero e diz para eles: tudo bem, você quer me seguir? Mas eu vou te falar quais as coisas que vão acontecer com você antes. Jesus não esconde as coisas da gente. Ele é sincero. E ele já fala tudo o que vai acontecer se você decidir segui-lo, e que é difícil, que você tem que negar a si mesmo, né? É isso que ele fala, que a gente precisa tomar a nossa cruz para seguir ele, que é difícil o caminho, é um caminho de renúncias. E ele é sincero porque ele quer sondar as nossas motivações, né? Então, Jesus não quer pessoas que sigam ele porque querem uma bênção. E ele dá a bênção. Mas e aí é quando vem a primeira provação, quando vem a primeira situação difícil, essas pessoas já vão embora. Então, Jesus quer testar as nossas motivações. E é isso que eu quero que você observe, que o Espírito Santo também te traga à mente. Quais são as suas motivações em seguir a Jesus? Será que elas estão corretas? Será que você aceitou esse chamado? Porque existe um chamado de seguir a Jesus, que é um preço a ser pago.
Você tem pago esse preço? É o que a gente vai descobrir. Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, que Jesus deixa claro é que o lugar em que nós estaremos nem sempre será agradável. O versículo, aqui ó, o 58 começa assim. Ele fala, né, lá no início mesmo. Eu te seguirei por onde quer que fores. Então ele estava falando assim, olha Jesus, eu vou ser teu seguidor. Aonde você for, eu vou. E aí o que Jesus diz para ele? As raposas têm suas tocas e alguém traz água para mim? As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. O que Jesus diz para ele? Tudo bem, você vai ir comigo aonde eu for, mas só que vai ter dia que eu não vou ter uma casa e um teto para dormir. Você vai permanecer mesmo assim? E no dia que eu for dormir na rua, e vai estar um frio, igual está fazendo esses dias, você vai ficar lá comigo, na rua, passando frio? E aí, o ensinamento que eu entendi é que o lugar nem sempre será agradável. Então, o que é o nosso campo missionário, né? Nosso campo missionário não é a gente ser enviado para nações, fazer missão. O nosso campo missionário é a nossa casa, o nosso campo missionário é a nossa faculdade, é a nossa escola, é o nosso trabalho. Os lugares em que o cristão é inserido não é agradável. Muito pelo contrário. E talvez até dentro da nossa família, a gente enfrente situações e coisas que são difíceis de ser cristão dentro de casa, às vezes. E Jesus não prometeu que seria tudo bem, que os ambientes seriam santos e que tudo seria perfeito. E a gente não deve se esconder desses lugares. E assim, eu quero até fazer um parênteses aqui. E dizer, você também precisa ter discernimento em Deus para saber em quais lugares você tem maturidade de estar. Porque não é todo cristão que consegue... vamos evangelizar no presídio, né? Um exemplo, tá? Não é todo cristão que está preparado para esse tipo de coisa. A gente precisa saber a nossa maturidade. Então, não entre em qualquer lugar. Não entre em qualquer lugar. Né? Somos enviados de Cristo, mas precisamos ter essa maturidade. E aí Jesus diz, olha, o lugar nem sempre vai ser agradável. Às vezes, dentro da sua casa, tem pessoa que fala assim para você, ai, filha, fica com qualquer um, tem problema. Qual que é o problema disso? E aí você vive um embate dentro do próprio ambiente que você vive. E aí que está a dificuldade. E aí por isso que esse título aqui, né, que está na minha Bíblia, quão difícil é seguir Jesus. Jesus deixou claro, a gente teria esses problemas. Quando a gente está no nosso trabalho e a gente precisa ser honesto quanto a uma situação, né? Eu vejo meu pai lá no trabalho dele, né? Eu acho que o trabalho de policial, e um policial cristão, né, Anderson? É muito difícil. É uma linha tão tênue, né? Para você ser honesto, para você seguir. Então, quantas adversidades que a gente enfrenta nos lugares que nós estamos inseridos, que é o nosso campo missionário. E que esses lugares não serão agradáveis, mas nós precisamos permanecer para que a palavra de Deus seja disseminada naquele ambiente, para que a palavra de Deus seja pregada ali. E você é luz aonde você está, né? Permaneça, persevere. A gente vai falar mais sobre isso depois, mas permaneça e persevere, mesmo em lugares desagradáveis. Mas Jesus deixou claro, os lugares nem sempre serão agradáveis. Esse é o primeiro preço. Depois, o segundo preço que eu coloquei aqui é: iremos perder pessoas e coisas. Iremos, né? O versículo 59 fala assim, ó. A outro disse, siga-me. Jesus disse, né? Siga-me. E o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda o outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Então, olha só, o que eu vejo aqui é que Jesus diz, o outro preço para me seguir é que vamos perder pessoas e vamos perder coisas.
Então, gente, na nossa vida cristã, a gente vai perder não só pessoas no sentido da morte, né? A gente perde pessoas queridas da nossa família. A gente não está imune disso porque a gente segue a Cristo. E isso não é culpa de Deus, né? A gente precisa fazer enquanto nós temos tempo aqui, né? Sermos cristãos, aceitarmos a Jesus, fazer a nossa vida valer a pena enquanto a gente estiver aqui. Mas um dia a gente vai morrer para essa vida, né? E acordar para outra eterna, desde que a gente siga Ele. Mas é um preço, e Jesus falou, isso vai acontecer, mesmo para você que me segue, que me aceitou. Mas não só isso. Eu acredito que a gente perca pessoas ao longo do caminho também por escolha. Escolha deixar certas pessoas. Porque existem pessoas que só nos atrapalham. Existem pessoas que só nos levam para o mau caminho. Existem pessoas que nos atrapalham na corrida da fé. Então, abandone pessoas e abandone coisas. Então, eu coloquei aqui, né? Deixe amigos que te levam para os caminhos maus. Dê o seu dinheiro a favor do outro. Será que você acha que o dinheiro é o seu senhor? Será que o dinheiro não é o seu senhor? Será que você não é ambicioso demais? Você tem ajudado outras pessoas? É o preço, está aqui. Porque quando, né, para eu contextualizar aqui, por que eu entendi que a gente vai perder coisas e pessoas? Porque quando eles dizem, né, que eles querem despedir da família e sepultar o pai e a mãe, isso diz de coisas próximas, né? Pai e mãe, quem a gente mais ama. São pessoas próximas, são as coisas que a gente mais tem valor. Então, é exatamente isso. Então, aqui eles perderam coisas preciosas. E, com certeza, eles perderam coisas materiais com toda essa situação que tinha acontecido. Então, nós vamos perder esse tipo de coisa. E nós precisamos abrir mão dessas coisas. Você é um cristão que tem ajudado as pessoas? A gente está tendo doação de agasalho aqui na igreja. Você doa? Você tem esse hábito? Ajude pessoas. Esse é um preço a ser pago para seguir Jesus. E eu coloquei aqui também, né, que situações tristes irão acontecer, mas não podemos perder o foco. Então, a gente está seguindo Jesus e o mais engraçado é que o quanto mais próximo, intimamente, né, de Jesus nós estamos, parece que as situações fora pioram, né? São difíceis. Então, assim, quando a gente vem... Precisa dormir não, viu, na pregação? Então, quando, né, a gente vê isso muitas vezes quando a gente está fazendo um evento, assim, que a gente sabe que vai ser uma coisa forte, assim, que aquele dia, parece que tudo vem para te irritar, tudo vem para te estressar, tudo dá errado. Eu lembro no culto de Natal que a gente teve, que o Guilherme Guriel veio, que a gente ia vir aqui para pegar ele, para levar ele, eu acho que na casa de vocês. Aí bateu no meu carro, sabe? Aí foi um estresse, aí eu fiquei super chateada, sabe? Porque Satanás vem roubar a nossa alegria. Isso acontece. Nós não estamos imunes. Então, eu poderia dizer assim, nossa, eu estou aqui, estava aqui o dia inteiro enfeitando a igreja, que a gente ficou aqui o dia todo enfeitando a igreja. Eu poderia falar assim, nossa, estou lá fazendo as coisas para Deus e me acontece isso agora à tarde. Mamãe, dá vontade de desanimar. Qualquer pessoa normal fala assim, não, pelo amor de Deus, já deu para mim. Mas Jesus deixa claro, olha, terão situações assim. Você não está imune a esse tipo de situação. Então, isso vai acontecer com você, né? E aí, depois ele coloca assim, né? No 62, que é o último, que Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. E no de cima ele fala, né? Você, porém, que ele complementa, né? Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, todas essas coisas são preços que você vai ter que pagar por me seguir. Você não está livre de tragédias, de tristeza, de perder coisas, de se doar, de negar a si mesmo, de abandonar pecados, de deixar o velho homem para trás. Você não está isento dessas coisas. Mas olha só, foque no que é importante. Vá e proclame o reino de Deus. Não pare.
É isso que é importante. Não se esqueça do que é importante. E aí eu queria também discorrer um pouco mais sobre essa questão desse último versículo, para que a gente consiga entender, primeiramente, né, o que é arado, por que Jesus está falando assim, ó, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. O que isso quer dizer? Então, eu pesquisei o que é arado. Fer, já vai preparando o vídeo. Arado é um instrumento que serve para lavrar o solo. Você descompacta a terra com o objetivo de melhor desenvolvimento das raízes. Olha que demais isso. E aí a gente vai assistir Globo Rural, isso mesmo. O Matheus já está alegre, feliz, porque ele vai assistir Globo Rural. Mas o que eu quero com vocês? Começa no minuto 8, tá, Fer? Gente, vocês não vão assistir tudo, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Mas eu quero que vocês entendam o processo do arado. É curtinho, 4 minutinhos só, para que vocês entendam e a gente converse sobre o que Jesus está querendo dizer nesse versículo, tá? Fer, você pôs no minuto 8? Pôs? Tá bom. Obrigada. Som na caixa, Juninho. Ajeitando as cangas nos bois, e o mutirão ficou pronto para o trabalho. E eram Fer, pausa. 16 arados. Eu tenho que explicar o contexto, vocês não vão entender nada, gente. Esqueci desse detalhe. Esse aí é um vídeo do Globo Rural que eles fizeram um mutirão para arar a terra de um fazendeiro X lá de umas terras. Então, eles fizeram um mutirão para arar a terra como antigamente. Hoje em dia, não se ara mais a terra assim, dessa maneira. Tem máquinas, né, um processo muito mais tecnológico, né? Assim. Então, eles fizeram um processo para relembrar os tempos antigos. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é desse tipo de arado, né, antigo, tá? Então, ele vai falar aí desse pessoal que foi lá fazer um mutirão para arar a terra e relembrar, assim, rememorar essa questão de arar a terra na mão. E é isso. Pode ir agora. Aos poucos, o pessoal foi chegando, ajeitando as cangas nos bois, e o mutirão ficou pronto para o trabalho. Vieram 16 arados e 42 juntas, somando 84 bois. Gabriel, quais são os bois que fazem mais força? Pé do arado, né? Esses últimos aqui? Os últimos, os de trás? É. Tá, então a função desses aqui é fazer força. Fazer força. Esses aqui do meio? Ajuda eles, né? E Os a guia, da frente? e a guia direciona a boiada. João Carlos, sempre assim tem que ser com duas pessoas, um aqui no arado e outro cuidando dos bois lá? É, 2 pessoas, um carreiro e um para segurar o arado. Por que tem que ser assim? Segurar o arado e tocar os bois, não tem jeito, né? Não dá Chupa conta. a cana e assobiar não dá certo. Esse arado aqui com os bois você está tocando com seu pai. É, com meu pai. Seu Joaquim, como é que faz para ter um risco assim certinho? Isso aí, quanto mais você trabalha, que na hora que descansar um pouco, aí dando certinho. Não vai dar trabalho nenhum para nós. No começo do dia, então, fica meio O torto. primeiro risco ele fica meio. E depois? Depois pega a linha certinho. E assim, os agricultores vão revirando o solo, nessa que é a primeira tarefa no preparo da terra antes do plantio. Uma nação bem feita é aquela que é feita com critério, qual é a necessidade de aprofundamento do arado. O agrônomo Júlio César Silva trabalha na Emater de Pouso Alto e explica como está sendo o trabalho de hoje, nesse relevo cheio de morros. A gente está vendo que os animais estão sendo conduzidos em nível. E é fundamental isso, para se evitar a erosão, porque as cabeceiras dos morros é onde concentra a maior queda da água. E o sulco sendo feito em nível, você começa a quebrar a velocidade da água que vai descer para as partes mais baixas. Agora, hoje se fala tanto em tecnologia, em GPS, como é que funciona o GPS do boi? O GPS do boi é um instinto, é o manejo do dia a dia. Existe uma integração muito grande entre homem e animal. Então, esse é o GPS dele. Ele sabe para onde vai, porque ele confia em quem está conduzindo. Olhando assim de longe, dá para a gente ter uma ideia do ritmo que o trabalho de hoje tomou. A terra vermelha representa cada passada do arado. É o agricultor fazendo o seu desenho na terra. Como é que tá essa terra? Que tá boa para arar, não? Tá seca demais, né? Muito suja, né? É, Bom, mas limpinha. Força o boi, mas dá para trabalhar. dá para trabalhar.
Moreno, passa, parceiro. Em meio à zoada dos comandos dos animais, um nome se destaca no mutirão. Vem, Castelo, vem. Castelo, vamos. Qual que é o castelo? Qual boi? Castelo do pé de arado lá de cima. E por que você chama tanto o nome dele? É porque eu tô mais próximo dele, pra ele não tirar o arado fora da reta, né? E como é que você regula a profundidade que você quer? É regulado pela rodinha do arado lá, né? Você vai mudando as furas lá e vai regulando. Antes de começar o serviço, então, Isso, dá o Tem que primeiro saber. risco, viu? Se tá bom, se precisa subir, baixar. Se tá pesado pro boi, se precisa rasear, a gente vai e mexe lá. e seu Joaquim, o senhor está gostando hoje? Tá Eu bonito estou o dia achando hoje? interessante, Por quê? porque eles estão resgatando o que estava meio esquecido. Então, isso aí, antigamente, era bastante, né, fazia isso. E um ia no sítio do outro, juntava aquela turma de arador e fazia a terra, depois ia fazer no outro vizinho e assim por diante. Era mais comum. Hoje está mais raro, né? O mutirão de hoje atraiu muitas pessoas de Pouso Alto e região, muitos curiosos. Olha só, tem quase mais gente olhando do que trabalhando. E a gente encontrou aqui o Sérgio, que é o proprietário, que a gente já conheceu na reportagem. Você não vai trabalhar com arado, não? Isso aí é pra quem sabe. Não é pra curioso, não. É um Igual trabalho- na vida a gente cristã, acha né, que é gente? muito Tem muita simples, gente mas só é muito olhando. difícil. O trabalho Muito duro. duro, muito pesado. E não é pra qualquer um. Não adianta só ter vontade, tem que ter aptidão pro negócio. O próximo passo aqui qual é? É gradear. Agora vai gradear e entrar com adubo orgânico. E aí a gente sai pra plantação. Quando começar a chover, precisamos de chuva. A primeira parte, então, do Já trabalho. tá cumprida, tá bem feita. E no vai e vem dos bois, É isso, gente. Sei que não é muito jovial, né? Nossa, a líder de jovens foi Globo Rural pra gente assistir. Eu sei que não é muito jovial, mas eu achei muito interessante. Quando eu assisti para eu entender, né? Eu falei, vou explicar. Mas quando eu assisti o vídeo, eu falei, meu Deus, eu preciso passar essa parte porque eu achei demais. Então, vamos ler o versículo de novo, né? O que Jesus diz? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Então, vamos pensar, né, gente? Vocês viram que para manter ali o arado, você tem que ter um tipo de força, né? Porque o boi vai puxando, então você tem que manter ele na linha reta. Porque quanto mais torto você fizer, mais pedaço de terra você vai perdendo, né, amor? Porque, por exemplo, se eu estou aqui aí eu faço assim, já perdi esse pedaço de terra aqui, né? Então, tem um pedaço de terra. Então, quanto mais reto for, melhor vai ser. Então, imagina se eu estou aqui com o arado na mão e fico assim, ó. Aí eu vou, né? Andando em linha reta, ou não? Você acha que quem olha para trás e anda com o arado na mão consegue fazer uma linha reta? Consegue ir pelo caminho? Não consegue. É isso que Jesus está falando. Se você ficar olhando para as coisas que passaram, para o seu velho homem, para as coisas que você deixou, você não vai conseguir seguir pelo caminho. Então, aquele que coloca a mão no arado, aí você já não solta. Aí você vai até o fim. Aí você olha para frente, segue em frente. Pode ir mais devagar? Pode ir mais devagar. Talvez uma hora você canse e vá mais devagar, sim. Mas você não olha para trás e não solta a mão do arado. Porque é um exercício que você precisa ficar ali. Assim é na nossa vida cristã. E por isso que Jesus diz isso. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, né? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Ou seja, não é apto, né? Não vai receber o reino de Deus. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. E aí eu queria que... Fer, coloca Hebreus 12 aí para mim, por favor. E aí, gente, diante de tudo que eu falei sobre essas coisas que nós experienciamos na vida com Jesus, no sentido de coisas difíceis vão acontecer, existem coisas que a gente vai abrir mão, existe um preço a ser pago a seguir Jesus, existe um preço, mas nós fazemos tudo isso para que o nome dele seja glorificado. Nós fazemos tudo isso porque um dia ele enviou o seu único filho. Um pai sabe o amor que tem pelo um filho. Eu não sei dizer, mas os pais sabem o quanto um filho é valioso. E Jesus enviou o seu único, ele tinha um, para morrer por mim, para morrer por você. E é por isso que nós permanecemos. E é por isso que nós colocamos a mão no arado. Hebreus 12, 1. Isso. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha,
desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Será que você já colocou a mão no arado? Será que você já iniciou essa caminhada com Jesus? Você já deixou para trás os seus pecados? De fato. Você já abandonou coisas que você tinha que abandonar? Você tem sido um seguidor de Jesus com tudo isso? Ou você é um seguidor de Jesus até certo ponto? Ah, se eu tiver que dormir na rua, aí eu já não sou. Então você não colocou a mão no arado. Você está olhando para trás. Será que você é cristão até certo ponto? Ah, eu gosto da igreja até o ponto que ela me aceita do jeito que eu sou. Ah, eu vou à igreja até do ponto que ela me aceita do jeito que eu sou, com os meus erros, com as minhas falhas. Ah, eu vou na igreja até no ponto que ela deixa eu pregar. Se ela não deixar eu pregar, eu não vou mais. Você não está pagando o preço que Jesus deixou claro que existe. E também eu queria deixar aqui uma coisa para você. Se aconteceu alguma coisa ruim na sua vida, não culpe a Deus por isso. Deus não tem culpa do que aconteceu na sua vida. Muito pelo contrário. Antes de você seguir Ele já foi sincero com você. Ele te deu liberdade e livre-arbítrio para que você fizesse as suas escolhas. E Ele disse, foi muito claro, olha, mesmo você que me segue, você não está livre de acontecer coisas ruins. Mas existe algo maior. Existe a corrida da fé. Que um dia a gente vai chegar e vai estar com Ele. Um dia, daqui, não sei quanto tempo, Jesus vai voltar. E aí a gente vai subir com Ele. E aí a gente vai viver uma vida eterna, a eternidade. Então, não se apegue às coisas dessa terra. Não se apegue a coisas, não se apegue a pessoas, não se apegue a nada daqui. A gente não vai levar nada daqui. Não entre em brigas desnecessárias. Não entre. Aqui é passageiro. Nós precisamos correr com perseverança. Nós temos que colocar a mão na arada e não olhar para trás. E seguir. Um dia a recompensa virá. Mas não é por uma recompensa. É por amor. É por gratidão a Deus. Porque Ele me amou de tal maneira que entregou o seu único filho para que eu pudesse ter vida. É por isso. Não é por uma recompensa. É por amor e gratidão a Ele que nós fazemos isso.